Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi no sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, foi a Simão Pedro e onde os discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o puseram. Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Amém? Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você neste momento. Amém? Igreja, aqui narra a ressurreição de Jesus. Nos 4 evangelhos é narrado a ressurreição de Jesus. Por que eu escolhi o evangelho de João? Porque João foi ao sepulcro. O que ele está contando aqui é o que ele viu. Lucas conta o que ele ouviu. Mateus conta o que ele também testemunhou, o que ele viu. Marcos conta o que ele ouviu. João conta o que ele viveu. João, como ele diz aqui, ele foi até o sepulcro. E eu quero falar algumas coisas com vocês, para que a gente possa entender como é que funcionam as coisas do Senhor. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o que está escrito no versículo 4 e 5. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Igreja, todos nós corremos atrás de alguma coisa, todos nós corremos atrás de um objetivo, todos nós corremos atrás de sonhos. E aqui eles estavam correndo atrás daquilo que eles acreditavam, assim como eu e você, todo domingo estamos aqui, quarta-feira e outros dias da semana, corremos atrás de Jesus, corremos atrás da nossa salvação, corremos atrás de uma vida além da morte, não somente aqui na terra. Mas algumas pessoas têm sido como João, correm rápido, chegou primeiro do que Pedro, mas na hora que estava à porta, não entrou. Não entrou. Muitas pessoas correm, igreja, muitas pessoas vêm, muitas pessoas participam, mas na hora que chegam na porta, não entram. Não participam daquilo que o Senhor tem para a vida delas. Não alcançam aquilo que Jesus
conquistou para a vida delas. Tudo por quê? Porque correu com muita empolgação, com muita... Mas na hora que chegou à porta, ficou com medo, ficou contido, e não deu andamento, não deu prosseguimento, não alcançou, não conquistou aquilo que precisava, aquilo que almejava. Outras pessoas são como Pedro. Vamos ler aí, versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Outras pessoas são como Pedro, correm, chegam afoito, entram, mas aí não encontram aquilo que buscavam, não é aquilo que almejavam, ficam frustrados e acabam que abandonam tudo. Você quer ver como que é abandonar tudo? Vou ler para vocês. Versículo 10. Tornaram-se, pois, os discípulos para casa. Igreja, muitas pessoas têm sido dessa maneira. Uns são afoitos, vai com muita empolgação. O Schubert até pregou aqui no domingo, né? Acho que foi no domingo, numa quarta-feira atrás, onde ele falou assim: os seus caminhos não são os meus caminhos. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. E se eu não me engano é Isaías 55:8, né, Schubert? Isaías 55:8. Mas as pessoas chegam afoitas, eu estou indo na igreja, eu vou alcançar, eu vou entrar, e elas alcançam, elas são cheias do Espírito Santo, oram em línguas, e pulam, e rodopiam, mas daqui a pouco você olha, cadê a pessoa na cadeira da igreja? Cadê ela no culto? Está em casa. Ah, mas sabe o que é? Não era o que eu achava. Sabe o que é? Não é o que eu imaginava. Sabe o que é? Eu achei que fosse diferente, eu achei que fosse de outra maneira. Igreja, pensou se Jesus pensasse isso para poder morrer numa cruz por você e por mim? Não teria morrido. Mas existem aquelas pessoas que esperam no Senhor, que mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, mesmo com aflições, elas ficam ali e esperam a manifestação do Senhor na vida delas, chorando muitas vezes, aflita, a ponto de Jesus falar com ela e ela não perceber que era Jesus, mas ela estava ali. Igreja, as mulheres naquela época não tinham direito de muitas coisas, diferente de Pedro e João, que chegaram ali no sepulcro e eram homens, e eram discípulos do mestre, eram as pessoas escolhidas, então eles tinham algumas regalias, por mais que a perseguição depois existiu, mas até aqui existiam algumas regalias, mas não permaneceram e voltaram para casa, sem alcançar o objetivo, sem alcançar o propósito. Maria Madalena ficou no sepulcro. E mesmo com a sua aflição, mesmo com as suas necessidades, mesmo com as suas dificuldades, ela ficou ali, buscando aquilo que ela acreditava, buscando aquele que havia expulsado 7 demônios da vida dela, buscando aquele que havia transformado a vida dela, buscando aquele que havia mudado a sua história, chorando, com dores, com dificuldades, mas esperava no Senhor, esperava a manifestação do Senhor. Não reconheceu a voz do mestre. Sabe por que ela não reconheceu a voz do mestre, igreja? Porque ela buscava um defunto, ela buscava um morto. E a hora que ela ouviu aquele homem falar com ela, ela achou que era o hortelão, ou seja, o jardineiro, porque ela buscava um defunto, mas Jesus não estava
o quê? Morto. Ele havia ressuscitado. Igreja, muitas vezes nós temos impedido Jesus de falar nas nossas vidas, porque nós colocamos empecilhos, nós colocamos dificuldades. No Evangelho de João não fala isso, mas no Evangelho de Marcos, a Bíblia fala que a hora que elas decidiram ir para o sepulcro, uma disse para a outra: mas quem vai tirar a pedra? Quem vai remover a pedra para que nós possamos levar as especiarias? Igreja, a pedra é impedimento muitas vezes para nós, sim ou não? Nunca foi um impedimento para Jesus. A pedra é impedimento nas nossas vidas. Sabe por quê, igreja? Porque nós colocamos pedras sobre situações que nos envolvem e que nós não queremos que apareça. Então nós colocamos lá no fundo e colocamos uma pedra por cima. Mas isso nunca foi impedimento para Jesus, que fala que vê as nossas vidas como um vidro, ou seja, é transparente para Ele, mas nós colocamos pedras. Eu vou dar um exemplo para você, que eu até anotei aqui, ó. Lá no capítulo 11 de João, uma semana antes, nós estamos no domingo da ressurreição, uma semana antes, no sábado, domingo passado foi domingo de Ramos, no sábado, Jesus ressuscita Lázaro, e a hora que ele chega para ressuscitar Lázaro, ele fala assim, ó, tirem a pedra. O que Maria responde para ele? Já fede, já é de 4 dias. Pedra é impedimento para as pessoas, igreja. Nós colocamos dificuldades, nós colocamos problemas, nós ficamos criando situações nas nossas vidas para falar assim: eu faço por causa disso, eu faço por causa daquilo. Eu sempre corrijo e às vezes sou até meio indelicado, porque eu acabo falando de bate pronto. Às vezes as pessoas falam alguma coisa, eu falo, está justificando o erro que fez, está colocando uma pedra. Igreja, as pessoas têm feito isso. A pedra era o problema, a pedra era a dificuldade. Quem vai remover a pedra? Mas chegaram lá, a pedra estava lá, igreja? Já tinha sido removida, porque a pedra não é um impedimento. A pedra é um empecilho para nós. E sabe o que é a pedra nas nossas vidas? Incredulidade muitas vezes, medo, ansiedade, pecados, pessoas que se convertem. Eu já cansei de pregar aqui, já cansei de ensinar, mas andam lado a lado segurando a mão de Satanás, dos demônios, vamos falar assim, e dizendo assim, ó, você não me atrapalha, eu também não te atrapalho, e nós vamos continuar a caminhada. Eu vou fingir uma falsa hipocrisia aqui, uma falsa religiosidade, mas vou continuar a minha caminhada. Não tem transformação, não tem mudança, não tem testemunho, mas estão dentro da igreja. A pedra tem sido empecilho para muitas pessoas, nunca foi para Jesus. Vocês querem ler como que não é problema para Jesus, a pedra? Vou ler para vocês, não vou nem sair do texto. Capítulo 20, verso de número 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, ou seja, as portas estavam fechadas, onde os discípulos estavam, e por medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. As paredes impediram Jesus de entrar na casa? As portas fechadas impediram Jesus de entrar na casa? A pedra, igreja, tem sido empecilho para nós. A pedra tem sido empecilho para a igreja, que fica criando situações, que fica criando argumentos, que fica criando histórias para não servir Jesus de todo o seu coração, para não se entregar e para não obedecer, assim como ele fez.
É por isso que eu fiz questão de no começo do culto falar, ele se fez homem, andou igual nós, viveu igual nós, sentiu as mesmas dores e as mesmas aflições, e morreu numa cruz, entregue pelos nossos pecados, porque ele não tinha pecado, e morreu no nosso lugar. E nós ficamos, mas é difícil, mas você não sabe o que eu passo, mas é porque você não sabe o que eu estou vivendo, o que eu escuto no trabalho, o que eu escuto dos amigos, você não sabe. São pedras que nós colocamos no caminho para impedir que Jesus chegue até as nossas vidas. A pedra é um empecilho para nós, nunca foi para Jesus. Muitas pessoas, igreja, têm sido igual Pedro e João, chegaram no sepulcro, viram os lençóis dobrados, mas não tiveram um encontro com os anjos, e não viram Jesus no jardim. Maria Madalena, por mais que as suas lutas, as suas dificuldades, as suas aflições, naquele exato momento cegou ela, a ponto dela não reconhecer Jesus, ela estava ali, chorando, lamentando, mas estava ali, chorando, lamentando, mas estava de frente para o sepulcro, esperando pelo seu Senhor. Igreja, muitas vezes nós vamos alcançar as nossas vitórias, vamos alcançar o prêmio da nossa esperança, daquilo que esperamos, vamos alcançar os nossos sonhos e objetivos, mas muitas vezes vamos ter que chorar na presença do Senhor, muitas vezes vamos ter que passar aflições e dificuldades deste mundo para poder alcançar certas coisas. Mas o que Jesus espera de mim e de você é uma atitude como de Maria Madalena. Fique na presença do Senhor, fique esperando a manifestação do Senhor, fique diante do Senhor. Mas o que as pessoas têm feito, igreja? Versículo 10: tornaram, pois, os discípulos para casa, têm abandonado a esperança, têm abandonado a fé, têm sido incrédulo. Jesus não vai mudar, Jesus não vai fazer, eu não acredito mais. Igreja, não vá embora da presença do Senhor, não deixe o Senhor por qualquer motivo. A qualquer momento Ele vai virar para mim e para você e vai chamar pelo teu nome. E mesmo no meio das suas lutas, mesmo no meio das suas dificuldades, mesmo no meio das adversidades que você passa diariamente, com contas, com lutas familiares, com os filhos, com o cônjuge, com tudo aquilo que te envolve, com a tua saúde, com a tua vida emocional, você vai conseguir ouvir o nome, você vai conseguir ouvir o seu nome, você vai conseguir reconhecer que quem está te chamando é Jesus Cristo. E a Bíblia diz, e também muitas pessoas já testemunharam, o dia que nós ouvirmos a voz do Senhor, tudo vai mudar, tudo vai transformar, tudo vai ser uma alegria nas nossas vidas, porque a partir do momento que ela escuta o nome do Senhor, eu quero até ler para vocês aqui, versículo 15, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando ser o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Versículo 17, disse-lhe Jesus: não me detenhas. Igreja,
A hora que eu estava lendo esse versículo, Deus me trouxe uma revelação, que às vezes você lendo assim, de bate-pronto, sem estar preparando nada, você passa distraído, você passa despercebido, mas a hora que Jesus falou Maria, ela entendeu que era o Mestre, ela abraçou Jesus de uma tal forma, que ela falou, nunca mais você sai de perto de mim, meu irmão, nunca mais eu vou te deixar. Ela abraçou Jesus de forma que Jesus falou, calma Maria, não me detenhas, eu tenho coisa para fazer, eu tenho muitas coisas ainda para realizar. Igreja, quando Jesus chamar o seu nome, você vai abraçar o Evangelho de uma tal forma que nunca mais você vai deixar a igreja, que nunca mais você vai trocar Jesus Cristo por uma noite num barzinho, que nunca mais você vai trocar Jesus Cristo por um jogo de futebol, por uma final do Palmeiras. Nunca mais você vai soltar o Mestre a ponto dele dizer, deixa eu ir na casa do outro ali, deixa eu visitar o fulano aqui, deixa eu estar ali, porque você está me detendo, e eu tenho vidas para alcançar, eu tenho pessoas para alcançar. Basta você ouvir a voz do Senhor. Mas para isso, igreja, muitas vezes você vai ter que chorar na presença do Senhor, muitas vezes você vai ter que prevalecer na presença do Senhor, mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, mesmo com as necessidades, você vai ter que ter esperança e ficar na presença do Senhor. Mas as pessoas muitas vezes, qualquer coisinha, qualquer necessidade, qualquer falha, voltam para casa, chegam até afoitos, mas daqui a pouco voltam para casa. Igreja, e Jesus fala isso nos evangelhos. Ele fala assim, o semeador saiu a semear e semeou a semente, e a semente caiu numa terra dura, seca, e não produziu nenhum fruto, porque o inimigo veio e arrancou a semente. Eu já vou contar já a revelação da parábola para não tomar tempo. A outra semente caiu no meio de espinheiros, ela até cresceu, mas logo as coisas deste mundo, o dinheiro, a fama, a sufocaram e a mataram. A outra semente caiu numa terra que não tinha fundamento, tinha pouco fundamento, ela até cresceu, deu alguns frutos, mas a primeira tempestade, o primeiro vento, a primeira dificuldade, aquela árvore caiu e não produziu mais nada. Agora tem uma semente que cai numa terra boa, que cria suas raízes, cresce, produz um por 30, um por 60 e um por 100. Igreja, sabe o que Jesus está querendo falar? Tem pessoas que até chegam, até conseguem entrar, e louvam, mas daqui a pouco passa. Igreja, eu sou pastor aqui na igreja há 5 anos, sou pastor há 16 anos praticamente, não menos, né, uns 12 anos praticamente. Quantas pessoas chegam em mim, igreja, numa empolgação, porque eu vou fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, pastor, eu vou fazer, eu já aprendi a não colocar expectativa. Porque às vezes você coloca expectativa e você fala, nossa, que legal, né? A pessoa quer fazer e tal. Ela faz 1 semana, ela faz 2 semanas, na terceira ela já está cansada, na quarta ela já está capengando, na quinta ela já está deitada. Não está fazendo mais nada. Mas começou, eu quero fazer, eu quero servir, eu quero crescer. Pastor, a palavra falou comigo. Igreja, muitas vezes temos sido como Pedro e João, até chegamos, mas não entramos, até entramos, mas não prevalecemos, não aguentamos o fardo, não aguentamos as aflições, as dificuldades. Igreja, Jesus nunca prometeu para nós que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33, ele nunca prometeu vida fácil para nós. Só que eu entendo,
Muitas vezes você está forte, mas o seu cônjuge não está. Muitas vezes você está forte, mas se você vê alguma necessidade na sua família, é por isso que Paulo fala, é melhor ser sozinho, porque pelo menos você serve ao Senhor e não tem por que voltar atrás. Mas quando você tem família, você tem que cuidar primeiro da família. Mas muitas vezes nós não temos feito como Maria, igreja, que ficou lá. As aflições a cegaram a ponto dela não enxergar Jesus. As dificuldades fizeram com que ela não reconhecesse a voz do Mestre. Mas ela estava lá. E a hora que perguntaram para ela, o que você está buscando? Eu estou buscando o meu Senhor. Se eu perguntar aqui na igreja hoje, o que vocês estão buscando? Um está buscando casa, o outro está buscando emprego, o outro está buscando trabalho, o outro está buscando um carro, o outro está buscando uma moto, cada um está buscando uma coisa. E esquecem de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescento. Aí o que acontece? Veio um culto, não recebeu a resposta, voltaram para casa. Não vou mais não, o negócio ainda não dá certo não, porque estão buscando errado, igreja, estão buscando coisas erradas, estão buscando de maneira errada. Jesus aqui, ele vira para Maria, ele fala assim, o que você está buscando? O meu Senhor. Onde o puseste? Eu vou buscar ele, eu vou lá e vou trazer ele de volta. Aí ele fala, Maria. Igreja, muitas vezes nós temos buscado o vivo no meio de coisas mortas. Tentamos encontrar Jesus numa boa casa, tentamos encontrar Jesus num bom emprego, tentamos encontrar Jesus num bom carro, tentamos encontrar Jesus numa boa moto, tentamos encontrar Jesus numa boa viagem, tentamos encontrar aquele que está vivo em coisas mortas. E com isso, vou voltar no culto da semana passada, domingo de Ramos. Com isso, temos levantado barreiras no nosso coração e temos empilhado coisas mortas diante da nossa frente. Igreja, eu não sou hipócrita para dizer, tem pessoas que alcançam vida financeira, tem pessoas que por muito querer alcançam uma prosperidade, só que estão mortas, não são felizes, não conseguem ser felizes, estão a ponto de uma depressão, mas já estão deprimidas, nada mais faz sentido na vida dela, mas estão com a conta cheia, com boas viagens, estão cheias de bens deste mundo. Por quê? Porque não encontraram Jesus, até buscaram Jesus, mas buscaram Jesus no meio dos mortos, buscaram Jesus no meio de coisas mortas. Muitas vezes nós temos errado este ponto. Coloca para mim ali Lucas 24, Lucas 24, 5, Arthur, quero ler com vocês. E estando ela muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Esta é a pergunta que nós temos para a igreja hoje. Por que vocês estão buscando aquele que é vivo no meio de coisas mortas? Igreja, muitas vezes alcançamos, como eu disse aqui agora há pouco, prosperidade, mas não sabemos lidar com o irmão, não sabemos lidar com as pessoas. E sabe quem são as pessoas que você não está sabendo lidar? A imagem e semelhança de Deus. Jesus falou assim, quando vocês fizerem algo para esses pequeninos aqui, vocês vestirem, vocês derem um copo de água, vocês estão fazendo para mim, vocês estão me ajudando.
Igreja, muitas vezes nós temos sido como Pedro e João, temos buscado o vivo no meio dos mortos, ele não está lá. Aí ficamos frustrados porque não achamos. Por quê? Porque ele não está nas riquezas. Ele não está, pastor, então um rico não pode louvar a Deus. Pode. E eu conheço muitos que fazem. Mas não se apegue a isso. Não deixe isso ser o seu fim. Porque senão um dia Jesus vai falar para mim e para você, ou vai falar para essas pessoas que buscam no lugar errado. Deixa eu entrar, ele vai falar, eu não vos conheço. Igreja, Maria estava buscando um defunto. Os anjos viram para ela e falam assim, por que vocês buscam o vivo no meio dos mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Conforme ele tinha vos ensinado lá na Galileia, conforme ele vos anunciou aqui em Jerusalém, ele ressuscitou. Era necessário que assim fosse. Igreja, nós temos pregado, nós temos anunciado, nós falamos esse versículo de Mateus 6,32 aqui, todo mundo conhece de cor e salteado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescento. Mas as pessoas não fazem isso. Muitas vezes nós temos errado e esquecemos que Jesus está vivo e que Ele é uma pessoa, que Ele quer se relacionar com você, que Ele quer estar com você, que Ele quer viver com você. Aí a família fica estranha, aí as pessoas ficam desconhecidas, aí você já não consegue ouvir a voz do Senhor quando Ele fala. Por quê? Porque você está no lugar errado, você está buscando no lugar errado. E se Jesus falar com você, você não vai saber quem é Ele. Por que Maria depois reconheceu a hora que ela chamou o nome dele? A hora que ele chamou o nome dela? Porque ele estava ali. Por mais que ela estava angustiada, por mais que ela estava aflita, por mais que ela estava passando por dificuldades, ela sabia que os dias seriam difíceis, porque Jesus havia morrido. Ela estava ali, ela tinha esperança, ela acreditava que alguma coisa poderia mudar. Mas nós muitas vezes não, igreja, já não reconhecemos mais a voz dos nossos filhos, já não reconhecemos mais a voz do nosso cônjuge. Igreja, tem pessoas que vivem tanto coisas mortas, que estão fazendo os seus filhos, ou os seus amigos, ou os seus cônjuges, vamos falar assim, serem viúvos de pai, de marido ou de esposa viva, serem os filhos órfãos de pais vivos, porque estão tão focados naquilo que é morto, naquilo que não tem valor, que esquecem de viver o hoje. Eu gosto muito de um versículo, e já faz algum tempo que Deus vem tratando comigo sobre ele, que está lá em Gálatas capítulo 5, que fala assim, e o Espírito Santo, paz, alegria, mansidão, temperança, domínio próprio e gozo. Sabe o que ele está falando? A pessoa que tem o Espírito Santo, ela vive o hoje, ela não está preocupada com amanhã, ela vive o agora, ela aproveita os seus filhos, ela aproveita o seu casamento, ela aproveita a sua casa, ela aproveita os amigos de trabalho, ela aproveita tudo, ela goza o seu dia. Agora tem pessoas, igreja, que não conseguem nem desfrutar o seu dia, porque já estão preocupados com amanhã, já estão preocupados com depois de amanhã, já estão preocupados com coisas que nem aconteceu ainda, já estão ansiosos. Mas e se isso acontecer? Mas, e se aquilo acontecer, igreja? Se acontecer, aconteceu. E Deus vai preparar uma forma de te ajudar de alguma maneira. Vive o hoje, aproveita a sua família hoje, aproveita tudo aquilo que você tem hoje, porque se amanhã morrer, se amanhã acontecer qualquer coisa, não adianta ir lá no caixão lamentar, mas eu queria abraçar mais uma vez. Abraça o corpo gelado aí,
Ah, mas eu queria estar mais uma vez. Ah, mas eu queria fazer mais uma vez. Acabou. Quem não assistiu o depoimento daquele pai que perdeu o filho lá em Blumenau? Aquele cara é cristão, irmãos. Aquele cara é cristão, aquele cara é evangélico. Eu perdoo. E o que vai ficar no meu coração, o que vai ficar na minha mente, foram os momentos que eu tive com o meu filho, que eu vim com ele pulando igual um coelhinho. Eu vivi, sabe o que ele estava querendo dizer? Eu gozei, Deus me deu, não sei quantos anos o menino tinha, acho que era 6 ou 7, né? Deus me deu 7 anos com ele, eu vivi, eu aproveitei, eu brinquei, o que deu para fazer eu fiz, eu devo ter comido um McDonald's com ele, eu devo ter ido no parque com ele, eu desfrutei dele. Agora Deus quis levar, amém, tudo bem, eu concordo. Sabe por quê? Porque ele gozou os dias que ele teve com o filho dele, ele aproveitou. Irmãos, Deus permitiu aquele menino estar na lista dos 4 que foram mortos, para aquele homem poder, aquele testemunho tremendo, e dar na cara de muito crente, e dar na cara de muito evangélico, que perde um lápis já fica endemoniado, que alguém fecha ele no trânsito, já quer matar o cara, sacar uma arma e dar um tiro na cabeça do cara. Irmãos, o cara matou o filho dele com uma machada, com um machadinho, e ele fala, eu perdoo, e eu agradeço a Deus por eu ter vivido esse tempo com meu filho, eu perdoo. Igreja, nós temos sido errados demais, e eu não culpo a igreja não, viu? Já cansei de falar, eu culpo é pastores. E quando eu falo não culpo a igreja, eu não culpo pessoas, eu culpo a igreja, denominações, que tem buscado coisas mortas. Campanha da prosperidade, vai passar pelo círculo aqui, vai alcançar isso, vai dar 1.000, vai alcançar 10.000, desgraça do inferno. Entrou nas igrejas, irmãos, coisas mortas. E as pessoas estão igual Pedro, João, Maria, buscando o vivo no meio das coisas mortas, buscando aquele que está vivo no meio de situações que não vai. Aí alcança, muitos alcançam, porque tem fé, fazem com propósito, alcança. Aí depois você vai conversar com o cara, mas Miguel, não era o que eu queria, eu preciso mais disso, eu preciso mais daquilo, eu preciso alcançar isso, eu preciso alcançar aquilo. Por quê? Porque não satisfaz, igreja, não te enche. Nesta noite Jesus quer chamar o seu nome, e Ele quer te ajudar a alcançar aquilo que realmente tem valor. Mas não busque aquele que ressuscitou, aquele que está vivo, no meio das coisas mortas. Ele não está nesse lugar. Você pode até achar que isso vai te trazer um prazer, mas é um prazer momentâneo, não vai te satisfazer, não vai te encher. A hora que ela escutou o nome de Jesus, ela abraçou Jesus e ela falou, não largo mais, não solto mais, é o meu Senhor. E Jesus fala, não me detenhas, ou seja, me solta, eu preciso fazer muitas coisas. Inclusive Maria foi incumbida por Jesus de ir até os discípulos e dizer, fiquem aí, que o Messias está vindo para falar com vocês. Jesus está vindo aqui na nossa igreja para falar conosco. Jesus está vindo aqui neste lugar, e não é os seus pecados, não é as suas dificuldades, não é as suas aflições, não tem pedra nenhuma que pode impedir que Ele chegue na sua vida, amém? Se coloque de pé neste momento, vamos orar. Cadê o grupo de louvor? Pode vir aqui à frente. Igreja, eu não sei o que você tem buscado, eu não sei se você tem sido afoito,
vem com aquela expectativa, com aquela necessidade momentânea e depois desanima, ou se você tem sido medroso, até vem, mas não chega até Jesus, não consegue alcançar aquilo que Jesus tem para a sua vida. Mas nesta noite, igreja, chorando ou não, busque o vivo, busque aquele que ressuscitou, mas não no meio das coisas mortas. Pastor, mas eu preciso de uma cura física. Ele sabe e Ele vai te dar. Pastor, mas eu tenho um boleto para pagar amanhã, que se eu falar o valor para o senhor vai ver que a necessidade é grande. Ele sabe e Ele vai te ajudar. Neste momento, busque aquele que ressuscitou. Busque ter um encontro com Jesus. Busque ouvir Jesus falar com você. Amém? Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, eu queria que você se assentasse 2 minutinhos, que as crianças preparou uma apresentação para nós. Aleluia! Glória a Deus. Amém, igreja? Nossas crianças já entenderam que hoje não é o dia do doce, que hoje é o dia do Senhor.